Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. É o nosso momento de fé, de introspecção, de meditação, é deixarmos Deus nos falar. Temos que abrir o nosso coração para ouvirmos a mensagem de Deus. Deus está batendo a porta. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro, de 29 de março de 2020, quinto domingo da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Temos no rito da celebração o creio, o prefácio próprio e a primeira semana do saltério. Antífona da entrada. A mim, ó Deus, fazei justiça, defendei a minha causa contra a gente sem piedade. Do homem perverso e traidor libertai-me, porque sois, ó Deus, o meu socorro. Salmo 42, versículo 1, oração do dia. Rezemos. Senhor nosso Deus, dai-nos, por vossa graça, caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 a 14. Assim fala o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salmo responsorial. É o Salmo 130, versículos do 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º, 7º ao 8º, refrão, versículo 7º. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós. Senhor, escutai minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. Repitamos. No Senhor toda graça e redenção. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos do 8 ao 11. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado,
vosso espírito está cheio de vida graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu espírito que mora em vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 11, versículos do 3º ao 7º, 17, do 20 ao 27 e do 35 ao 45. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. João 11, versículo 25. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era da Betânia, o povoado de Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungia o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então, os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou
com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. Agora vamos refletir sobre o texto. É de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Jesus chorou. João 11, versículos de 1 ao 45. Estamos diante do versículo mais curto dos 4 evangelhos. Jesus chorou. Deixando de lado o motivo de sua emoção, a morte do amigo Lázaro e a dor de Marta e Maria, deixemos-nos impactar pelo fato central: o Filho de Deus, que se fez homem, assumiu plenamente a nossa humanidade, sem excluir as lágrimas. Jesus chorou. Quando se fala na encarnação do Verbo Divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nem sempre este fato é considerado com realismo. Muitos tratam do assunto com leveza, como se fosse uma espécie de lenda piedosa. Ora, ao se encarnar, Jesus se reveste de um corpo como o nosso. Por isso ele tem fome e sede, por isso se cansa, sua e sangra. Revestiu-se também de um psiquismo igual ao nosso, por isso tem saudades, manifesta afeto pelos pequeninos, por isso se irrita e entristece, comove-se e chora. Muita gente pensa em Jesus Cristo, homem e Deus, como se fosse uma construção em 2 andares. Quando o primeiro andar, o humano, enfrenta dificuldades, ele sobe ao segundo andar, sua divindade, e faz um milagrinho. Nada disso. Em toda a sua vida terrena e ainda hoje no céu, à direita do Pai, a humanidade assumida por Jesus permanece íntegra e real. Permanece íntegra e real. Esta constatação tem consequências para nós. Nosso cristianismo não pode ser desgarrado da realidade. O santo não é um ser angelical, elevado pela graça até a ionosfera, sem os pés no lodo terrestre. Estamos envolvidos até a raiz dos cabelos em uma realidade existencial feita de trabalhos e preocupações, de compromissos e de solidariedade, de sonhos e lutas, amassando dia a dia a massa do bolo humano, ou melhor, a massa do reino de Deus. O cristianismo é uma religião essencialmente social, no sentido de que as coisas deste mundo, ainda que passageiras, são o nosso material de construção. Os santos de vida reclusa, no interior de uma caverna, os chamados eremitas, ou no alto de uma coluna, os estilitas, são absoluta exceção. Em sua quase totalidade, os santos e santas da Igreja foram pessoas que dedicaram sua existência à educação das crianças, ao cuidado dos enfermos, ao anúncio da Boa Nova. Por isso mesmo, já é hora de assumir nossa humanidade real. Como escreveu Santo Agostinho, por que chorou Cristo, senão para ensinar o homem a chorar? E nós, que tipo de cristianismo estamos vivendo? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Agora vamos ao santo do dia. Eu gravo essas imagens, este vídeo, para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog
repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Agora, de minha parte, vocês podem divulgar livremente. Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. O texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Santo do dia 29 de março, querem saber quem é? São Segundo. Olha o nome, diferente. São Segundo. Segundo era um soldado pagão, filho de nobres, nascido em Asti, norte da Itália, no final do século I. Profundo administrador, aliás, retificando, profundo admirador dos mártires cristãos que o intrigavam pelo heroísmo e pela fé em Cristo, chegava a visitá-los nos cárceres de Asti, conversando muito com todos. Consta dos registros da igreja que foi assim que tomou conhecimento da palavra de Cristo. Entretanto, a sua conversão aconteceu durante uma viagem a Milão, onde visitou no cárcere os cristãos Faustino e Jovita. Esta conversão está envolta em muitas tradições cristãs. Os devotos dizem que Segundo teria sido levado à prisão por um anjo para lá receber o batismo através das mãos daqueles mártires. A água necessária para a cerimônia teria vindo de uma nuvem. Logo depois, uma pomba teria lhe trazido a Santa Comunhão. Depois disso, aconteceu o prodígio mais fascinante, narrado através dos séculos da vida deste santo. Conta-se que ele conseguiu atravessar a cavalo o rio Pó, sem se molhar, para levar a Eucaristia ao bispo Marciano antes do martírio. O rio Pó, minúsculo apenas no nome, é um rio imponente, tanto nas cheias quanto nas baixas. Passado este episódio extraordinário, Saprício, o prefeito de Asti, soube finalmente da conversão de seu amigo. Tentou de todas as formas fazer Segundo abandonar o cristianismo, mas como não conseguiu, mandou então que o prendessem, julgassem e depois de torturá-lo, deixou que o decapitassem. Era o dia 29 de março do ano 119. No local do seu martírio foi erguida uma igreja onde, num relicário de prata, se conservam as suas relíquias mortais. Uma vida cercada de tradições, prodígios, graças e sofrimentos foi o legado que nos deixou São Segundo de Asti. Ele é o padroeiro da cidade de Asti. Seu culto é muito popular no norte da Itália e em todo o mundo católico. Vamos a uma reflexão? A vida de muitos santos é cercada de fatos extraordinários, milagres, curas, histórias fantásticas. Não vamos preocupar demais com estas histórias e com a velocidade delas, ou melhor, a veracidade delas. Firmemos nosso olhar naquilo que é essencial. A vida dos santos foi sempre voltada para o amor ao Cristo e a caridade para com o próximo. Isto é fundamental e corresponde ao mandamento de Jesus: amai a Deus e amai ao próximo. Oração. Rezemos. Querido Pai de bondade, fortalecei-nos com o dom da fé e dai-nos a perseverança nas dificuldades da vida. Permita que, pela intercessão de São Segundo, sejamos coroados com a graça da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Quando Ele vier de novo, vai nos julgar. Por isso, nos arrependamos de nossos pecados e peçamos sempre o perdão a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus nos absolva. Shalom!